Efésios capítulo 5, versículo 27, está escrito assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, a igreja do Senhor, a igreja que Paulo está falando aos Éfesos, a igreja de Éfeso, que deve ser uma igreja bíblica, uma igreja sã, uma igreja plenamente convertida ao Senhor, é uma igreja que se apresenta gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas uma igreja santa e principalmente irrepreensível. Para Kit, eu separei isso aqui em 3 pontos importantes. Primeiro ponto, para Kit, para Benjamin Kit, como que deve ser essa igreja? Primeiro, uma congregação de cristãos piedosos, tá? Uma congregação de cristãos piedosos, tá bom? E o que é uma igreja piedosa? O que é ser alguém piedoso? Do original aqui a palavra piedade, né? Vem do Eusebeia, ou Eusebeia, né, no grego. Essa palavra ela é falada muitas vezes no Novo Testamento, mas ela tem maior ênfase, ela é mais falada nas cartas de Paulo, que a gente chama de cartas pastorais, que são especificamente aqui, né, duas em específico. Timóteo, as cartas a Timóteo e as cartas a Tito. O que é ser uma pessoa piedosa ou eusebeia, né? A palavra do original eusebeia. Eusebeia significa piedade, significa devoção reverente, significa vida moldada pelo temor de Deus. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 8, eu vou abrir aqui rapidamente para a gente poder ler. 1 Timóteo 4, que vai dizer assim, ó, só um pedacinho, né? Quando essa palavra eusébia ela é utilizada. Exercita-te na piedade. E é onde essa palavra ela é utilizada. Ela é utilizada, por exemplo, também em 1 Timóteo 6,6, onde vai dizer assim, ó, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ela vai ser usada, por exemplo, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, quando diz tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então aqui Eusébia, né, essa palavra Eusébia, não é um misticismo, nem ritualismo. Significa que ter uma vida transformada que reflete o caráter de Deus. Então a primeira coisa que Benjamin ele vai falar é que essa congregação, uma verdadeira igreja, uma igreja gloriosa, é uma comunidade de fé feita de cristãos piedosos, ou seja, de cristãos que têm uma vida transformada que reflete o caráter de Deus. Segunda coisa, olha que interessante, o cristão, para Benjamin, ele precisa passar por uma profissão de fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, por exemplo, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Paulo está falando aqui para Timóteo sobre um evento que aconteceu com Timóteo. Provavelmente quando Timóteo ele decidiu, né, ele foi encontrado pelo Senhor e decidiu seguir a vida agora como um bom cristão. Paulo está dizendo, ele está relembrando a Timóteo dessa boa confissão que ele fez na onde? Na presença de muitas testemunhas. Então Benjamin ele vai dizer que é importante que esse cristão piedoso que congrega nessa comunidade, que congrega nessa igreja, ele necessita fazer a sua profissão de fé. Em comparação ao que a gente vive hoje, por exemplo, como igreja, para você ter noção, hoje muitos membros, muitas pessoas não fazem a sua confissão de fé publicamente, né? Então a gente não vê, por exemplo, hoje, quando eu era criança, eu via muito isso na minha igreja, né, local. Mas hoje não, a gente não vê mais. Pessoas que fazem publicamente a sua confissão de fé. Então, por exemplo, para as pessoas se batizarem, no meu tempo, quando criança,
elas tinham as suas aulas de batismo e depois, no domingo, elas se batizavam no domingo à noite, e num domingo pela manhã, elas iam publicamente ali na escola bíblica, publicamente confessar diante de todas as pessoas a sua fé em Cristo Jesus. Verbalizar, professar, proferir a sua fé publicamente diante das pessoas. Por que é isso importante? Por que a profissão de fé ela é importante? Porque é o nosso testemunho público de fé, irmãos. Onde as pessoas que te viram na ruína, numa vida desgraçada, saberão publicamente que você agora já não é mais aquilo, que você agora decidiu caminhar com Cristo. Então, por exemplo, nós fazemos juramento toda a nossa vida, em várias circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, a gente faz juramento, meu filho de 5 anos se formou no ABC, ele fez um juramento. A gente se forma academicamente, a gente faz um juramento, né? Se formou em direito, psicologia, teologia, em qualquer área que seja, você vai ali e faz o seu juramento publicamente diante das pessoas, afirmando que você vai usar aquele teu conhecimento de todos esses anos adquirido para o bem do próximo, para o bem das pessoas, que vai usá-lo de forma corretamente, de forma genuína. E a nossa profissão de fé hoje ela é esvaída. Aliás, ela nem acontece hoje em muitas igrejas. Para Benjamin Keith, uma igreja gloriosa é uma igreja de membros piedosos, mas é uma igreja de membros piedosos que fazem a sua confissão de fé. Inclusive, para ser membro de uma igreja local, para Benjamin Keith, é preciso fazer essa confissão de fé. E depois de fazer a sua confissão de fé, uma terceira coisa, se batizar. Está escrito, né? A própria Bíblia fala para a gente, quem crê e for batizado. Então você crê, você profere, você professa a sua fé publicamente e depois você é batizado. Obviamente que o batismo ele não salva, ele não tem esse poder de salvar, né? Mas o que é o batismo? É a continuidade da tua, da minha, da nossa profissão de fé. Tá joia? O batismo é o ato de pacto público confessional. Agora, o seu velho homem simbolicamente morre e se ergue um novo homem. O batismo é um pacto. É um pacto que você faz com Deus, né? É um pacto que você faz com o próprio Deus, mas também é um pacto que você faz com aquela igreja local. Tá bom? É um pacto que você faz às pessoas que estão ali testemunhando o seu velho homem morrer e você nascer de novo, tá? Então você professou a sua fé, né? Assim como no casamento, por exemplo, você faz os seus votos ali diante de todo mundo que está servindo de testemunha daquele seu ato. O batismo agora é como se você se fez os votos, agora você está colocando a sua aliança no dedo, fazendo um pacto com Deus e com a comunidade de fé que está te assistindo, que está testemunhando esse ato simbólico, né, de morte e ressurreição, não de ressurreição, mas um ato de morte, que o velho homem morre e uma nova vida agora é gerada a partir dessa morte do velho homem, tá? Quarta coisa, essa igreja é uma igreja de membros que se entregam ao Senhor e uns aos outros. Atos 2:42, por exemplo, vai dizer assim, ó, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, agora, um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, uma igreja genuína, uma igreja verdadeira, ela é composta de cristãos piedosos, que professaram a sua fé, que se batizaram e que se entregaram ao Senhor a partir do batismo e a uns aos outros. Por que isso é importante? Perseverar na doutrina dos apóstolos e nas orações, irmãos, é se entregar ao Senhor. Mas comunhão e partir do pão é se entregar ao próximo e é dever do verdadeiro crente. Então, eu sou crente, professei minha fé, fui batizado, persevero na doutrina dos apóstolos, né, na teologia, no ensino da Bíblia, na busca incessante por conhecimento, persevero nas orações, mas eu não estou afim de ter comunhão, não estou afim de partir o pão com o meu próximo. Para Benjamin
E para a Bíblia, obviamente, isso não é ser cristão. Ser cristão é se entregar ao Senhor, ser perseverante nas orações, na doutrina dos apóstolos, mas é também, no mesmo nível ali, ter comunhão e partir o pão e sentar às mesas com seus irmãos. Ok? Quinta coisa, se reúnem em um só lugar para cultuar ou para um culto público e adoração a Deus. E como isso é importante, né? Porque ainda hoje, nos tempos de hoje, ainda existe o público que a gente chama de desigrejados. Ah, eu deixei a igreja, mas eu não deixei a Jesus. Ah, não, eu nunca abandonei o Senhor, eu abandonei a igreja, eu não vivo com a igreja. E deixa eu te dizer uma coisa, desigrejados, eu estou falando obviamente na perspectiva do livro, mas principalmente uma perspectiva bíblica, que é aquilo que nos moda, que nos moda, né? Nossa fé de regras e de prática. Desigrejados não podem ser considerados cristãos verdadeiros. Por que não? Porque o propósito de Deus sempre foi um povo e não o isolamento. Então, por exemplo, no céu não tem área de isolamento. Você não vai ficar sozinho no céu. No céu você vai ficar junto, todo mundo junto, uma só família. João disse: eu olhei e vi povo de toda língua, tribo e nação. Separados? Fragmentados? Não, juntos, misturados, povos misturados. Então, ser desigrejado não faz sentido para mim. Alguém que quer ser desigrejado nesse mundo e vai para o céu para ficar junto com todo mundo. Porque o corpo de Cristo, porque a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. E uma cabeça ela não anda só, uma mão ela não anda só, um pé não anda só. Então não dá para ser membro do corpo de Cristo sozinho, tá? Então na perspectiva bíblica, para nós cristãos, para uma igreja gloriosa, uma igreja que ama o Senhor, precisa ser uma igreja de cristãos piedosos, que de fato tenham as suas vidas transformadas pelo Senhor, seu caráter transformado pelo Senhor, que professaram a sua fé publicamente, que se batizaram ao Senhor, que fizeram um pacto com os irmãos ali, de ser uma igreja, de ser um só corpo com esses irmãos, e que são membros, pessoas que estão perseverantes na doutrina, na oração, ligados ao Senhor, mas também ligados ao corpo, sentados às mesas, em comunhão e no partir do pão, tá?